Alguém devia estar dizendo para ela: não chora, ou pede um consolador. Alguém fica triste, alguém fala: não, Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te consolar. Mas é o filho que está dentro do caixão, é o filho que está indo para ser sepultado. Como não chorar? Aleluia. E chega alguém e diz para ela: não chora, não chora. Aleluia. Jesus, olhando para aquela mulher, ele moveu de íntima compaixão por ela. Aleluia, aleluia. Jesus, irmãos, a multidão acompanhava Jesus. Jesus, quando ele chegou, lá onde está em João capítulo 11, parece que não sei se é o versículo 25, quando Jesus chegou onde estava na época que morreu Lázaro. Lázaro morreu, mas Lázaro estava enfermo, mandaram chamar Jesus. Aleluia. Mas a solução do problema não era curar Lázaro. A solução do problema é ressuscitar Lázaro, para ver se aqueles incrédulos acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo. Aleluia. Mas nós podemos olhar uma diferença de alguém que se humilha. Eu estou falando nesta noite sobre alguém que desce. Quando Jesus ia chegando aonde estava Lázaro, aleluia, e Marta se aproximou de Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, com quem fosse uma cobrança, eu mandei te chamar. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Agora, irmãos, você pode observar quando Jesus chegou onde estava Maria. Aleluia. Igreja, vocês podem observar quando Jesus chegou onde estava Maria. Maria olhou para Jesus, mas ela não falou com Jesus de qualquer maneira, não. A Bíblia fala que ela se prostrou, colocou o joelho no chão e olhando para Jesus, ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, as lágrimas descendo, as lágrimas caindo, e o povo vendo, aleluia, que aquela mulher chorava, Jesus chorou também. Ele disse assim: veja como ela amava, aleluia, veja como ele amava, ele está chorando. Aleluia. E a mesma coisa aconteceu com aquela mulher, aleluia, sem esperança. Agora a coisa ficou difícil, não tem um esposo, a única solução que tinha era o filho, e o filho também partiu, aleluia, o filho está morto, não tem mais solução para o problema. Naquele tempo, o filho, quando o pai morria, ele cuidava da casa, aleluia, mas ali a solução terminou por ali. Agora não tem mais o filho, o esposo já partiu, já morreu, Jesus já levou o esposo, e agora leva também o meu filho. A solução terminou por aqui. Agora, irmãos, imagina aquela mulher, o coração daquela mulher caminhando. Eu creio que o pai ou a mãe, se botar o filho, ver o filho descer, aleluia, para o túmulo ali, alguém aqui já passou por isso, deve ser uma situação muito difícil, mas a solução do problema, Jesus entrando na porta da cidade, ele encontra ali aquele problema, e ele disse: não chora, aleluia. E ele chegando aonde estava aquele moço, onde estava aquele defunto, aleluia, onde estava, ele chegou aonde estava aquele moço, aleluia. Ele disse, olhando para ele, disse: jovem, levanta. E diz a Bíblia que ele levantou e começou a conversar. Aleluia. Não imagina a alegria, aleluia, a alegria daquela família. Eu já vi muitas coisas acontecer há muitos anos.
Eu venho orando para a pessoa enferma. Muitos anos. Indo de madrugada, de noite, 10 horas, qualquer hora. Eu agradeço a Deus, irmão. Que coragem, graças a Deus, Deus me deu. Eu não tenho preguiça. Falo diante de Deus e diante da igreja para fazer a obra. Pode convidar. Aleluia. Só se não tiver gente, só se eu estiver doente. Se eu tiver com saúde até de pé eu vou. Não tem problema não, porque eu fui muitas vezes andar de distância longe para orar para pessoa oprimida, pessoa enferma. E um dia eu orei para uma menina morta. Para o irmão se ver que Jesus é o mesmo. Uma vez fala, mas curou enfermo. Eu orei para uma menina. Ela tinha encontrado um veneno. A menina devia ter uns 3, 4 anos. E ela tinha comido aquele veneno. E o pai dela chegou desesperado na minha casa, lá no Mechoeiro, e me chamou e falou: vai lá orar para minha filha, eu creio que já está até morta. Aí eu chamei o pastor Sebastião, que era o pastor daquele tempo, e nós fomos para lá. Quando nós chegamos naquela casa, a mãe daquela menina tinha estendido um lençol no chão, e aquela menina deitada, e ela debruçada por cima da menina, chorando, mexia com a menina, estava apagada aquela menina. E nós orou, e ela ficou do mesmo jeito. Aí o pastor olhou para mim e falou assim: deve levar para o médico. E falou com o pai dela: leva para o médico. Ele disse assim: levar essa menina para o médico, para quê? Essa menina está morta. E aí ele olhou para mim e disse para mim assim: tudo para a glória de Deus, irmão, não conto vantagem, aleluia, isso aqui é tudo para a glória de Deus. Ele olhou para mim e disse assim: o que você acha, irmão? E eu falei: eu estou crendo que ela vai voltar. Tudo para a glória do Senhor. Dobrei meu joelho por cima daquela criança, coloquei a minha mão na cabeça daquela criança e fui clamando pelo nome do Senhor e dizendo: Jesus, tenha misericórdia, volte esta menina, Senhor, tenha misericórdia. E eu fui clamando pelo nome do Senhor. Aquela menina abriu os olhos, aleluia, e chorou e sentou naquele lençol e levantou dali e foi para dentro. Por que você está contando isso? Eu estou contando isso porque nós servimos o mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ressuscita morto, o Deus que nós servimos. Ele cura a enfermidade, Ele continua sendo o mesmo, e Ele está aqui nesta noite para resolver o seu problema, e você sair daqui nesta noite glorificando o nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. O mesmo Jesus que nós servimos, Ele está presente aqui nesta noite, e Ele pode curar a sua enfermidade, Ele pode resolver o seu problema, e você sair daqui nesta noite glorificando o nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Aleluia. E se eu for dar testemunho aqui de coisa que Deus já fez, aleluia. Esse dia eu estava pensando ali na minha casa, meditando nas coisas de Deus. Parece, irmãos, nos dias que estamos vivendo, pregador, para ele valer alguma coisa, ele tem que ter revelação. Só que eu quero dizer uma coisa: Deus tem me mostrado muitas coisas, e eu tenho falado, quando eu falo, tenho cumprido tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Um dia, quando eu fui dirigir uma congregação na linha 5, aleluia, e o primeiro dia que eu fui ali, eu saí fazendo visita nas casas, e encontrei uma mulher, aleluia, ela estava bem pertinho de ganhar um bebezinho. E ela estava desviada, olhando para aquela mulher. O Espírito Santo, ele falou comigo: fala com ela que esse bebê que ela está esperando corre risco. E eu falei para ela, ela baixou a cabeça e começou a chorar. E eu falei: vai no culto hoje à noite, que Deus tem a
solução do seu problema. E à noite ela foi, quando eu convidei, ela foi na frente e aceitou Jesus chorando bastante. E ela passou os dias, ela foi para o hospital para ganhar aquele bebê. E quando o médico fez a cirurgia dela, ele falou: aconteceu uma coisa que eu nunca vi acontecer. Tem um cisto, parece que é um cisto mesmo, que é o nome do negócio, que gerou junto com o seu filho, maior do que seu filho, e não tocou no filho. O filho saiu normal, aleluia. E Deus tem me mostrado aqui nesta congregação algumas coisas que eu tenho falado e tenho cumprido na vida de muitas pessoas. Então, irmão, Deus, Ele é o mesmo, Ele está presente aqui, Ele é o dono da solução. Eu não sei o que está passando na vida de alguém aqui, mas eu quero dizer para você: o Deus a quem nós servimos, Ele está presente, Ele tem poder para te dar vitória. Glória. Aleluia. Aleluia. E tem muito testemunho, muito testemunho. Ali, ministro Andreas, já dei esse testemunho aqui, que nem é um testemunho bom. Eu fui orar com uma mulher. E quando eu fui orar para aquela mulher, eu perguntei a ela se ela conhecia a palavra de Deus. Ela falou: sou desviada da Assembleia de Deus e Deus no tempo de jovem. E eu falei para ela assim: quer voltar para Jesus? E ela disse: não. Eu disse para ela: o Espírito Santo, ele está mandando, dizendo para a senhora: volta hoje. Ela disse: não. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo: fala com ela que ela não vai ter outro convite desse. E eu, irmão João, eu fiquei preocupado com aquilo. Fala ou não fala? E se eu falar e não cumprir? E ele fala para ela que ela não vai ter outro convite. Era um dia de domingo. E eu peguei e falei para ela: olha, o Espírito de Deus está me incomodando para mim falar para a senhora que é o último convite que a senhora está tendo. E ela disse: eu não quero. Eu falei: só que existe uma coisa: se no dia da manhã eu ver a senhora no caixão, eu estou livre do seu sangue. Ela olhou para mim e disse assim: você quer orar ou tem que passar crente para você orar? Eu falei: não, eu vou orar para a senhora. Orei por ela, irmão, e fui embora. Aleluia. No dia de domingo, na quarta-feira, ela estava lá na igreja católica, dentro de um caixão. Ah, morreu da doença? Não morreu da doença. Ela foi para Ji, Paraná, e quando voltava, o marido dela encapotou o carro e ela morreu. Aleluia. Deus, Ele usa, irmão. Deus usa os instrumentos. Não duvida daquilo que Deus faz. Eu acredito, aleluia, em revelação. Eu acredito em profecia. Mas eu quero ver cumprir aquilo que Deus fala. Quando Deus fala, precisa cumprir. Não adianta um pregador vir aqui e ele começar a sapatear dentro da igreja, revelar alguém daqui e dali, e nós ficar observando se vai cumprir ou não, e aquilo não cumprir. Porque quando Deus fala, Ele a garante. Quando Deus fala, cumpre aquilo que Ele falou. Aleluia. E aqui na nossa igreja, a irmã Fabiana nem sabe disso. Um dia eu convidei ela aqui para orar. Deus estava falando comigo: convida a Fabiana e ora por ela. Aleluia. E eu quis, não achei difícil convidar, mas não teve jeito. E ela veio aqui, orei por ela, e Deus tem dado vitória, né, Fabiana? O Deus a quem nós servimos, irmãos, Ele continua, está precisando de crer mais. A Bíblia, ela diz: quando alguém fica enfermo, chama os presbíteros da igreja e ore e unge com azeite. E quantas vezes as pessoas não fazem isso? Vai para o hospital, não estou batendo conta não, cada um faz o que quer. Vai para aqui, vai para ali, vai para lá, quando não tem mais jeito, aí ele chama o presbítero. Mas o Deus que nós seguimos, Ele dá a vitória. Aleluia. E orei para umas crianças lá no Riachuelo. Agora ele está vencendo, irmão, estou parando. O irmão chegou na minha casa e disse para mim assim: irmão Arlindo, eu vim aqui para você orar para os meus filhos.
dos obreiros que eu conheço, só falta o Senhor orar. Se o Senhor orar e aqueles meninos não receber a cura, vai morrer tudo. E eu peguei e falei para ele: não, Jesus vai dar vitória. E eu fui com ele. E quando nós passávamos por cima, assim, a casa dele era lá embaixo, assim, na descida, nós passávamos por cima, assim, para pegar a estrada para descer. Quando eu lá ia caminhando, mas ele desceu uma luz do céu, assim, e entrou na cumieira daquela casa, para dentro da casa. Eu olhei para ele e falei para ele assim: irmão, ele chama irmão Daci, foi irmão Daci. Jesus já está na sua casa, Jesus já está curando os seus filhos. Cheguemos lá, oremos para aqueles meninos, e ele recebeu a cura da enfermidade. Então, o mesmo Jesus que estava, que encontrou com essa mulher, a mulher estava desesperada, chorando, e Jesus disse: não chora. Aleluia. E pegou o jovem, disse: jovem, levanta. E pegou pela mão e entregou para sua mãe. Aleluia. Muitos, se nós for ler na Bíblia as curas que Jesus fez e continua fazendo. Por que você está dando testemunho? Eu estou mostrando que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, aleluia, que curou aquela mulher do fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo, aleluia, o mesmo Jesus, ele continua curando, e ele está aqui nesta noite. Amém. Glória a Deus. Convidei